Caríssimas, caríssimos e caríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui do Roda e Avisa, e esta é a introdução a uma campanha que eu imaginei ontem, que certamente não vai viralizar, que certamente não vai mudar o mundo, mas quem sabe toca algum coração. A campanha já nasce com um slogan em inglês que é Unnerd Yourself. Deixe de ser nerd você mesmo, desnerdize-se, em português fica estranho, realmente em inglês fica melhor, desnerdize-se, né, por favor, e eu vou tentar dar um pouco de contexto. Eu sei que a gente está num universo em que de repente, né, no momento histórico, no momento social, onde o universo nerd tem toda uma estatura, né, já ganhou legitimidade, não tem mais problema nenhum em você se reconhecer como um nerd, tem inúmeras opções por aí. Mas por que eu estou lançando essa campanha? Porque eu acho que talvez a gente esteja perdendo algumas oportunidades, e eu explico. Uma vez me convidaram para participar, não sei exatamente como, não entendi muito bem, de um hackathon. Eu não sou exatamente um empreendedor, eu também não sou um developer, mas bom, lá estava eu em um hackathon e tinha um monte de rapaziada lá bolando ideias mirabolantes. E aí um rapazinho levantou a mão, muito tímido, muito ali pequenininho no cantinho, quase invisível. E eu falei, pô, e aí, né, se apresenta aí. Ele falou, não, eu tenho uma ideia e eu queria conversar sobre o que você acha. Eu falei, tá, qual é a sua ideia? Bom, imagine assim que você toma todo dia o mesmo metrô e tem sentado sempre mais ou menos no mesmo lugar uma moça, uma menina, e que você acha bacana. Então eu pensei em fazer um aplicativo onde eu construo ali todo o meu mundo, com tudo aquilo que eu gosto, todas as coisas que eu acho importantes e legais, para ela entrar e conhecer. Eu falei, por que você não vai lá falar com a mocinha? É muito mais fácil e muito mais legal, né? Provavelmente muito mais efetivo em termos de ampliação da sua vida afetiva e eventualmente sexual, se você vai lá falar com a mocinha, pelo amor de Deus. Por que você vai construir uma app para isso? Mas acontece que talvez isso faça parte da nerdice, né? Você tem facilidade com coisas digitais, você não tem tanta facilidade assim com coisas analógicas, com pessoas, com situações sociais. Então você vai bolar uma maneira que você consiga resolver o mundo sem sair do sofá, resolver o mundo sem parar de comer, sei lá o que, Doritos. Né? Então você vai lá construir alguma gamba em que você conecta o ChatGPT pela API do não sei da onde, bum, pronto, resolvi o mundo, hashtag só que não. Hashtag só que não, porque curiosamente muitas coisas só vão funcionar, digamos, se a gente se envolver um pouco mais com pessoas, se a gente tentar entender não só dos bits e bytes, tentar entender não só de qual é o cheat code, não sei da onde, ou de que maneira que você pode, sei lá o que, hackear, mas descobrir quais são os interesses, descobrir como é que você pode eventualmente criar alianças, como é que você pode trazer as pessoas para o seu lado, como é que você pode mover o coração e as mentes alheias. E isso, infelizmente, a gente não consegue fazer com o tecladinho, né? A gente não consegue fazer isso com mouse e drag and drop, né? Isso requer algumas habilidades que antes eram perfeitamente normais, que de repente faziam parte quase que do seu currículo involuntário, né? Porque se você cresceu com uma infância minimamente social, você aprendeu mais ou menos a conversar, a negociar, a fazer compromissos, a, sei lá, conquistar, não é? Mas o que acontece é que talvez, né, porque essas soluções criadas aí por quem estava querendo realmente evitar um pouco o contato e resolveu fazer tudo com bits e bytes, mais ou menos com o Mark Zuckerberg em Stanford, né? Ele queria pegar mais mulherada e aí ele resolve fazer o quê? Criar uma plataforma, por que não? Né, que é um jeito, bom, em suma, não sei se a vida sexual dele mudou muito, ele acabou criando uma plataforma para o mundo inteiro, mas sempre com um pensamento completamente nerd, de alguém que realmente não tem muito trânsito, não tem muita fluência, não tem muito traquejo, né? Ele vai lá no palco, pega o microfone, olha, é o seguinte, de repente você mora num lugar que não tem pessoas como você, então você de repente agora, graças à minha plataforma, você não precisa sair de casa, você vai se conectar a pessoas iguais a você no mundo todo. Eu falei, cara, deixa o cara sair de casa,
deixa o cara se expor um pouco, deixa ele, né, simplesmente se expor ao mundo de surpresas e tudo mais, e ter histórias para contar, e não simplesmente se enfurnar ainda mais na própria bolha. Né? Mas isso acabou de alguma maneira, né, acho que nem o Mark Zuckerberg entende por quê, isso acabou virando o ar que a gente respira. Está todo mundo vivendo aqui em plataformas em que é tudo aparência, é tudo virtual, é tudo muito intangível, né, em que a gente está trocando coisas que seriam muito mais memoráveis, nem que, né, um pé na bunda é memorável, né, por de repente ghosting, né, tudo ficou uma coisa muito fria, muito sem envolvimento, você decide quando você vai responder, aí você bota um cara desses na sua frente para tentar dialogar, nossa, o cara vai travar porque é quase uma overdose, é quase um bullying sensorial. Então, vejam, eu estou representando aqui, né, uma geração jurássica que provavelmente já está à beira da extinção. Né? Pessoas que falam offline, pessoas que são capazes de conversar com estranhos, pessoas que não se inibem de falar diante de uma quantidade descomunal de gente. Sim, eu sei que eu sou realmente praticamente uma relíquia. Né? Mas o que acontece é que com muitas dessas plataformas criadas sem um conhecimento mínimo da natureza humana, daquilo que o seu corpo precisa, daquilo que o seu coração precisa, daquilo que a sociedade precisa, o que acontece é que a gente se nerdificou. Mesmo quem não era tão nerd assim, acabou se tornando basicamente também uma batata de sofá, né? com uma vocação bastante preocupante de tentar resolver as coisas sem se envolver. Então, fica aqui, eu não sei se isso é reversível, talvez eu tenha que me conformar com a minha própria finitude, né, com a minha própria irrelevância atual, mas fica aqui a dica para pelo menos um nerd ou outro. Né? Eu sei que é quase o buraco da toca da Alice, lá do rato ou do coelho da Alice, sei lá o quê. Né? Eu sei que é muito sedutor você mergulhar nesse mundo virtual e das coisas todas que são tão fáceis, sem tirar a bunda da cadeira, mas eu já falei isso em várias ocasiões, em que de repente eu tinha na minha frente uma audiência mais jovem, e aí o que eu sempre falei para todo mundo, e eu repito agora, né, de uma maneira muito menos vivencial, muito menos memorável, uma maneira muito mais fria, digital, sem graça, você pode aumentar a velocidade aqui porque eu falo demais, mas o que eu já falei foi o seguinte, moçada, é o seguinte, se vocês não quiserem ser substituídos por algum robô, se vocês quiserem ter alguma coisa única que só você tem, alguma história que só você possa contar, algum repertório que você acumulou, por favor, tirem a bunda da cadeira. Tirem a bunda da cadeira e vão amar, vão levar pé na bunda, vão se equivocar, vão ser traídos. Né? Por favor, vão viver. Simplesmente saiam dessa bolha, porque o que está acontecendo é que se está todo mundo nas mesmas telinhas, vendo as mesmas bobagens, desculpa, a gente virou commodity, a gente virou mais um, a gente virou dígitos, a gente virou uma linha no Excel, né? Aquilo que poderia nos tornar únicos, aquilo que poderia gerar memórias, não terabytes, não sei lá o quê, não HDs externos lotados ou a nuvem cheia de coisa, não, memórias afetivas, memórias reais, memórias de pele, memória de cheiro, né? Aquelas coisas que fazem com que, sei lá, a série que você mais gosta provavelmente foi escrita por alguém que se expôs, que amou, que viveu, que sofreu, que perdeu. Só uma pessoa assim é capaz de criar alguma história que consiga tocar o coração alheio. Então, eu não sei se a minha campanha Unnerd Yourself vai fazer algum sucesso, não sei se de repente eu tenho que me conformar um pouco mais com a minha irrelevância absolutamente inevitável, mas fica a dica. Vale a pena tirar a bunda da cadeira, nem tudo você resolve com o digital, né? Muitas coisas das histórias mais legais, aliás eu vou recomendar até aqui um vídeo do Kurt Vonnegut, que é um escritor americano, em que ele conta quantas coisas aconteceram no caminho da casa dele até o correio quando ele foi colocar um selo na carta. Né? Você fala, credo, sair de casa para colocar, dispara um e-mail. Cara, mas da sua casa até o correio, até a moça que vai colocar o selo, cara, tanta coisa pode acontecer, né? O quanto vale a gente sair do casulo.
Então, eu que não sei se eu tenho propriedade para falar de qualquer coisa, não sou exatamente um nerd, também não sou exatamente um Indiana Jones, um aventureiro, mas o que eu posso te garantir, se você quiser ter, na minha idade, alguma coisa para se lembrar, tire a bunda da cadeira, unnerd yourself. Espero que tenha valido a pena. Até o próximo episódio do Roda e Avisa. Valeu!